Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aqui estamos para refletirmos a respeito da palavra de Deus, dos seus poderosos feitos que são registrados no livro de Atos, mais precisamente em Atos capítulo 9, versos de 3 a 9, Atos 9, de 10 a 16, Atos 10, de 3 a 6, Atos 10, de 9 a 18, de 28 a 29, Atos 16, verso 9 e 10, Atos 18, versos de 9 a 11 e Atos 23, 11. E você poderia estar perguntando, o que quer dizer esses textos? Ou por que dar ênfase a esses textos? Quero dizer para você, querido ouvinte, que são as visões que temos no livro de Atos. Eu vou ler o primeiro texto, que se encontra em Atos, capítulo 9, verso de 3 a 9, que diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Paulo tem uma visão de Cristo na estrada para Damasco. É o texto que acabei de ler, que descreve aquela trajetória e que de repente Paulo tem esta visão e ouve a voz do Senhor que o chama e que ele pergunta quem ele é. E Jesus responde para Paulo: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Seguindo nesse mesmo texto do capítulo 9, vou ler os versos de 10 a 16, que fala a respeito de Ananias tem uma visão na qual é chamado para ministrar a Paulo. Nós vimos que Paulo ficou cego. Nós vimos também que ele foi guiado até Damasco. Nós vimos que foi dito que ele ia ser orientado no que deveria fazer naquela cidade. O verso 10 nos diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito
aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, isso aqui nós vimos primeiro a visão que Paulo teve, agora nós falamos a respeito da visão de Ananias e o que aconteceu quando Saulo estava orando e o que viu. Seguindo ainda no livro de Atos, no capítulo 10, nos versos de 3 a 6, nós vamos contemplar a visão de Cornélio. O texto aborda da seguinte forma: Cornélio tem uma visão na qual é instruído a convidar Pedro para ir a Cesareia. Vejamos o texto. Diz em Atos 3, capítulo 10, de 3 a 6. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Eu disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Seguindo o contexto das visões, nós vamos contemplar que Pedro também tem uma visão, na qual é instruído a comer animais impuros, significando que ele deveria aceitar os gentios. Quando nós lemos no capítulo 10, dos versos de 9 a 18, nós vamos contemplar exatamente essa história. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali.
Aí nós temos o contexto da visão que Pedro tem, o Senhor já preparando Pedro para que quando chegasse o convite que Cornélio havia enviado, convite esse pela ordem de Deus, ele estivesse preparado para entender e aceitar aquele convite, visto que se faria referência a gentios. Nesse mesmo capítulo 10, nos versos 28 e 29, nós temos a seguinte declaração. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Esta foi a pergunta de Pedro ali diante já de Cornélio, uma vez que o Senhor tinha lhe preparado que ele não considerasse impuro e imundo aquilo que Deus já havia santificado, e quando ele teve o discernimento, ele imediatamente ficou a indagar o que seria aquela visão, e quando ele está ali naquela indagação, chega os enviados de Cornélio e procura por ele e diz para que está ali. Ele ouviu o convite, obedeceu e assim veio. E como nós acabamos de ler, ele diante de Cornélio agora pergunta porque Cornélio havia lhe convidado. E aí nós vemos diante de todo esse contexto, até então, tudo são visões que acontecem e são descritas no livro de Atos. Mas ainda temos outras visões neste livro, as quais considero interessante que você que está nos ouvindo possa receber também essa mensagem. E que depois você possa pegar todas essas mensagens, lendo na Bíblia, compassadamente, lendo todo o capítulo, por exemplo, todo o capítulo 9, depois ler todo o capítulo 10. Agora eu vou falar de uma visão que se encontra no capítulo 16, que são nos versos 9 e 10. Quem tem esta visão? Se você tem curiosidade, vai ficar sabendo agora. Paulo tem uma visão na qual entende que foi chamado para ministrar na Macedônia. Vamos ver o que diz o texto. Atos 16, versos 9 e 10, está assim escrito. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aí vem a indagação. Você já tem ouvido a voz do Senhor? Você já tem se dado conta da visão que o Senhor tem te dado a respeito do reino dos céus, a respeito da pessoa de Jesus, a respeito de tudo que Jesus realizou na face da terra em prol do pecador, dos quais você faz parte desse quadro, dos quais eu faço parte, porque a própria palavra diz que não há um justo, nenhum sequer. O próprio Paulo diz que ele é o principal dos pecadores. E a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Que visão você tem tido do reino? Que visão você tem tido da sua própria vida?
Que expectativa você tem nessa caminhada? No texto que nós lemos de Atos, capítulo 16, verso 9 e 10, Paulo tem a visão de um macedônio chamando para que os ajudasse na Macedônia. E ele entendeu que deveria ir até lá anunciar as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação é anunciar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, porque só Ele é que salva, porque só Ele verdadeiramente, sendo justo, morreu na cruz pelos injustos. Seguindo ainda o contexto no livro de Atos, ainda temos mais duas visões. Uma delas se encontra em Atos capítulo 18, versos de 9 a 11. Paulo tem uma visão na qual Deus diz que estará com ele em Corinto. Deus falando com Paulo, aquele que no início perseguira a igreja do Senhor, o qual Deus o alcançou. Jesus fala com ele tem a sublime visão e se coloca agora na dependência do Senhor para fazer a sua obra. Nós vemos dentro do contexto que ele tem a visão do varão macedônico e ele entende que é chamado de Deus para ir até a Macedônia e anunciar. E agora, em Atos 18, versos de 9 a 11, o Senhor diz que está com ele em Corinto. Vamos ver o texto que você possa também guardar em sua memória e refletir sobre o contexto. Versos de 9 a 11 diz o seguinte, do capítulo 18. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Neste momento eu estou passando a você que me ouve a palavra de Deus. Que você possa refletir nesta palavra. Que você possa dar ouvido à voz do Senhor, pois Ele fala contigo. E Ele fala contigo porque te ama. Ele fala contigo porque quer que você esteja na presença dEle. Ele chama a sua atenção e lhe diz: se atentamente você ouvir a voz do Senhor e obedecer, você será uma pessoa abençoada. E quem te abençoa é o Todo-Poderoso, o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, inclusive você. Fechando as visões encontradas no livro de Atos, Paulo tem uma visão na qual Jesus lhe diz que ele deve ir testemunhar em Roma. E esta visão que Paulo tem se encontra em Atos capítulo 23, verso 11. No capítulo 23, no verso 11, nós temos a seguinte declaração. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, veja que Paulo teve o privilégio de ter muitas visões. Dentre o contexto, citamos no livro de Atos 7 visões. 7 representam o número da perfeição. E perfeito é Deus. E o perfeito Senhor se fez presente a Paulo várias vezes para que ele pudesse anunciar em tempo e fora de tempo as boas novas de salvação. E as boas novas de salvação é Jesus Cristo, o Senhor.
Pois quando a gente olha na palavra de Deus, quando acontece o nascimento do Senhor Jesus, é dito aos pastores que se encontravam no campo, os anjos anunciam para eles que Jesus nasceu, mas eles dizem para eles o seguinte, que traz boas novas de salvação. Dizendo que, diz o anjo, no capítulo 2 de Lucas, no verso 10, e o anjo lhe disse, não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não era só para aqueles que estavam ouvindo naquele momento, mas para todo o povo, ou seja, para você e para mim, para todos nós. E qual era essas novas de grande alegria? Pois na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, que é Cristo o Senhor. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é as boas novas de salvação. É Ele quem é a solução para as nossas vidas. Foi Ele quem tratou com Paulo em todo o contexto que nós lemos no livro de Atos, mostrando as visões que Paulo teve e que em todo o tempo o Senhor esteve conversando com ele e conduzindo seus passos para que ele anunciasse a Jesus, que é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos os que estão a ouvir esta palavra e obedecer. Assim louvamos a Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.